Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Pessoal, na aula de arte de hoje nós vamos estudar sobre o patrimônio cultural. Ontem a professora explicou a vocês na aula de história sobre a importância dos nossos patrimônios históricos, né? Porque ele é muito importante para nós conhecermos, aprender um pouco mais sobre a história do nosso país. Então, por isso é importante a preservação do nosso patrimônio cultural. Então, aqui na página 7, no livro de artes, nós vamos aprender, a relação de patrimônio cultural mundial é elaborada pela Unesco e composta por um conjunto de monumentos, complexos construtivos e sítios que foram considerados com especial valor histórico, astrológico, estético, arqueológico, científico, etnológico para a humanidade. Então, essas daqui são todas as características da importância que eu tenho do meu patrimônio cultural. Logo embaixo, nós temos a figura da imagem da fachada do Santuário do Senhor Bonfim, Jesus. Bom Jesus, este santuário aqui fica no estado de Minas Gerais, né? Nós sabemos que Minas Gerais é um estado muito rico e importante no quesito histórico, né? Então, é um estado muito turístico, porque ele tem uma gama muito grande, né, de conhecimento histórico através do quê? Desses patrimônios culturais que existem no estado de Minas Gerais, que nós podemos aprender um pouco mais e conhecer a história do nosso país. E aqui no livro fala ainda sobre a importância de nós preservarmos, né, o patrimônio cultural, tá? Para que haja o conhecimento, né? Para que vocês possam conhecer, né? A partir do olhar, do escutar a história daquele determinado lugar, tá? Então, aqui eu tenho, uma obra de arte muito importante, que é lá da época colonial do Brasil, tá? Então, eu tenho as peças aqui, barroco, mineira, que essas que estão aqui, dentro desse círculo. Então, vocês podem observar, né? Então, aqui é uma arte muito importante, né, no nosso país. Aqui embaixo nós temos a atividade. Essa atividade, no caso, seria para nós fazermos em grupo, mas nós estamos em casa, como todos sabem, então vocês vão fazer individualmente em casa essas atividades. Então, aqui vocês vão escolher, vocês vão pesquisar, né, e escolher um patrimônio histórico para apresentar. Então, vocês vão escolher, tá? Vocês vão escrever qual é esse patrimônio que vocês escolheram, vocês vão desenhar, né, vão fazer uma ilustração no caderno de artes. Quando nós voltarmos à nossa aula presencial, nós vamos compartilhar o que vocês fizeram em casa, como que vocês fizeram, mas eu quero que vocês mandem aqui pelo meu WhatsApp também, no privado. E depois nós temos aqui, o Patrimônio Cultural do Brasil, tá? Nós temos o Patrimônio Cultural do Brasil, nós temos que se divide em duas espécies, que é os materiais e os imateriais. Os materiais são os circos, os sítios arqueológicos, acervos, né, de livros, acervos de museológicos, documentos, né, bibliográficos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Então, nós temos uma gama, assim, muito grande desses materiais, né? Agora, dos imateriais, já é com relação à cultura, né, daquele determinado povo, daquela época. Nós temos também daquela região, nós temos o ritual, né, daquelas pessoas, nós temos ritual, nós temos a manifestação literária, que eu já expliquei para vocês sobre a literatura. Nós temos também as festas, né, que muitas vezes existe a comemoração de algumas festas em algum determinado estado. Então, a manifestação, o patrimônio cultural e material tem essas características, tá? E o material são aquelas
que a gente consegue pegar, que a gente consegue observar, né? Como os sítios, os livros, a biografia de alguma pessoa, né? Algo que ficou registrado. E o imaterial é aquilo que a população carrega com ela na parte cultural, né? Então, é uma coisa que vai passando de geração em geração, certo? Agora, na próxima atividade da página 9, nós temos o caça-palavras. Nesse caça-palavras aqui, eu tenho, a palavra samba, frevo, capoeira, ouro preto, pampulha e matozinhos. Essas são as palavras que vocês vão ter que encontrar aqui no caça-palavras. Esses são os patrimônios cultural brasileiro que nós temos. Vocês vão usar a cor vermelha, tá? E a cor azul para pintar, tá? Para vocês grifar. Então, vocês não vão grifar com um lápis, tá? Com a cor vermelha, vocês vão grifar os materiais e com o azul, os imateriais, tá bom? Agora, aqui embaixo, nós temos, o frevo, a capoeira, o ouro preto, samba, pampulha e patozinhos, que são as palavras que vocês encontraram aqui, vocês vão encontrar no caça-palavras. Vocês vão observar aqui, o frevo é um patrimônio cultural material ou imaterial? Vocês vão escrever aqui, tá? Capoeira é um patrimônio material ou imaterial? Vocês vão colocar aqui, e assim por diante, certo? Depois, aqui embaixo, nós temos na página 9 ainda, que existe algum patrimônio cultural material na região em que você mora. Existe ou não? Ou em algum lugar de prática de um patrimônio cultural imaterial? Então, vocês vão responder. Essa daqui vai depender da região em que a gente vive, né? Então, nós vivemos no Mato Grosso do Sul, né? Existe algum patrimônio cultural material aqui da nossa região? Vocês vão pesquisar e vocês vão colocar aqui, tá? Agora, aqui tem mais uma pergunta que é pessoal, que vocês que vão responder. Se houver, converse com, no caso, os pais de vocês, ou vocês podem me mandar aqui pelo WhatsApp também, que nós podemos conversar. Vocês mandam a sugestão, tá? Patrimônio, que daí depois vocês vão colocar aqui. Então, essa possibilidade de organizar uma visita a esse local. Agora, no momento, nós não podemos fazer, por conta da pandemia. Então, vocês vão somente pesquisar esse patrimônio cultural na revista ou na internet também, né? Se vocês tiverem jornais, no jornal também, vocês podem estar recortando, né? Pesquisando, e vocês vão colocar se esse local ele tem uma boa conservação, se está em um estado de boa conservação. E por quê? Se estiver, vocês colocam o porquê. Se não estiver, também coloca o porquê não está, tá? Porque não tem uma preservação. Depois, nós temos aqui, no quadro em branco, vamos organizar uma exposição com imagens. Então, vocês podem imprimir, tá? E vocês vão fazer um ensaio fotográfico. Vocês vão colocar aqui de uma forma organizada, tá? Essas imagens que vocês vão encontrar na revista ou no jornal, na internet, né? Vocês vão colocar aqui nesse espaço em branco, tá? E vocês vão escolher uma ordem para ficar organizado, tá? E embaixo vocês vão escrever um texto aqui embaixo. E depois vocês vão passar esse texto aqui ao lado, Qual a manifestação artística você escolheria para ser tombada como patrimônio cultural da humanidade? E por quê? Então, a partir dessa imagem aqui que vocês elaboraram, vocês vão construir algo, né? Para que vocês criem, né? Coloque aqui o porquê, qual o patrimônio cultural que vocês escolheriam. Que, no caso, vocês iriam escolher, tá? Que vocês consideram importante para ser o patrimônio cultural, que é importante para nós aprendermos um pouco mais sobre a história do nosso país. Vocês vão colocar o porquê, certo? Então, aqui embaixo, nós temos depois, a apresentação que nós vamos avaliar, tá? Qual é o mais relevante? Então, vocês vão
vocês vão escrever, vocês vão organizar essa imagem aqui, as imagens, tá? Embaixo vocês vão escrever um pequeno texto. E aqui, ó, está falando que vocês vão colocar, vocês vão avaliar essa organização, esse texto que vocês colocaram. Se vocês vão conseguir convencer, né? Vocês têm que convencer de que aquela imagem, de que aquele patrimônio histórico que vocês escolheram, ele é importante para a história do nosso país, tá? Então, aqui embaixo nós temos aqui o exemplo, ó, a figura, ó. Aqui eu tenho, ó, Unesco e aqui eu tenho as informações sobre o que é a Unesco. Então, aqui eu tenho um pequeno texto representando a importância da Unesco, tá? Então, aqui, a partir disso, pessoal, vocês vão fazer essa atividade. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem para a professora no privado, tá? Que nós vamos responder juntos, caso haja alguma dificuldade ou dúvida, tá? Eu estou à disposição. Um beijo, fica com Deus. Até a próxima aula. Tenha um bom final de semana. Tchau!